Olá, bom dia, tudo bem? Pronto para mais um devocional nesta manhã? Então, hoje nós vamos falar sobre um devocional que tem o título de Pare de ouvir pregações. Acompanha comigo o texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os irmãos que buscavam as Escrituras diretamente foram chamados de mais nobres do que os outros. E por que será que existe essa distinção? O pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope, ele conta um fato muito interessante. E eu vou narrar aqui o que ele conta sobre a vida dele e sobre a experiência que ele teve a esse respeito. Ele diz que, como filho de pastor, ele cresceu ouvindo pregações. O pai tinha centenas de fitas cassete e ele sempre assistia a vários pastores e a muitas mensagens. Conforme ele foi crescendo, ele aprendeu inglês, teve acesso à internet, o que ampliou muitas opções dele. Ele chegou a ouvir até 3 mensagens por dia. Ele amava ouvir mensagens e ainda tem esse costume, mas com mais moderação. E ele diz que certa vez, enquanto ele assistia a um dos seus pastores preferidos, o Francis Chan, ele foi duramente confrontado, pois esse pastor dizia assim em sua pregação: Pare de ouvir pregações. Aquele hábito parecia para ele muito bom. Então por que será que o pastor disse isso? Todo domingo ele assistia pelo menos uma pregação na reunião da igreja. E ele continuou prestando atenção. E descobriu que junto àquela recomendação do Francis Chan havia uma história. E agora eu vou contar a história que o Francis Chan falou na sua pregação. Ele disse que estava em casa quando 2 testemunhas de Jeová chegaram. Ele os recebeu e passaram a conversar. Chan foi contando várias experiências de orações respondidas, o que incomodou muito aqueles homens, que disseram: Deus não ouve todo mundo. Francis concordou e disse: Eu sei que ele não ouve a todos, mas ele ouve e responde às minhas orações. E a conversa foi desenrolando e os homens ficaram tão incomodados que resolveram partir. Mesmo assim, o pastor os acompanhou pela rua, compartilhando mais e mais experiências recentes, até que um dos homens perguntou: O que é você? Um desses pentecostais? O pastor respondeu: Não interessa o que sou. Simplesmente leio a Bíblia. E faço o que ela manda. Só isso. Eles responderam: esse é o seu problema. Sem entender, Francis perguntou: Esse é o meu problema? Eles disseram: Sim. O problema é que você não pode entender a Bíblia sem que um dos nossos líderes explique para você. Nesse ponto, Chan respondeu: Não, não, não. Esse é o problema de vocês. Como vocês sabem que o líder de vocês não está mentindo? Como sabem que a explicação dele é a verdade, se sabem que todo homem falha? Esse é o problema de vocês. Antes de terminar a conversa, ele desafiou aqueles 2 homens a ler a Bíblia, questionando todos os conceitos que tinham aprendido. Ao chegar em casa, sentindo-se um vencedor, Deus falou ao coração do pastor, dizendo que ele havia sido injusto com os 2 homens, e afirmou: Tudo o que você sabe sobre a Bíblia, aprendeu também dos seus líderes. Como você sabe se tudo está certo? A partir daquele dia, Francis começou a reler toda a Bíblia, mas agora desejando chegar às suas próprias conclusões sobre quem é Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o que é a igreja, sobre a missão dos cristãos, tudo a partir do que ele estava lendo novamente na Bíblia. Essa experiência, diz Douglas Gonçalves, que o confrontou tanto que naquele mesmo dia ele também tomou a mesma decisão, de confrontar tudo o que ele sabia, pois ele havia aprendido de livros, de pregações e com seus líderes. Eles eram ótimos, segundo ele,
mas ele não poderia sujeitar o seu próprio destino eterno à interpretação deles. E aí ele se decidiu se debruçar sobre a palavra de Deus e depender do Espírito Santo para tirar as próprias conclusões para que fosse a fé dele. Ele comprou uma Bíblia nova em branco e sem comentários. Passou a ler em oração, pedindo para que o Senhor falasse com ele e o explicasse. Quem era Jesus, quem era o Espírito Santo, o que é a igreja, qual era a missão dele, o que é salvação. E ele releu toda a Bíblia, tirando as próprias conclusões. E ele diz que foi uma excelente e nobre decisão. Isso é ser protestante, pois foi exatamente o que ocorreu na Reforma. A palavra de Deus está em nossas mãos. Nós não dependemos da interpretação de um líder. Podemos tirar nossas próprias conclusões, porque o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Assim também agiram os irmãos de Bereia, e assim devemos fazer. Nós precisamos sempre ter o cuidado de fazer essas interpretações de acordo com a revelação do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é clara e devemos ter cuidado, porque muitas pessoas, ao fazerem isso também, elas seguem por um caminho tortuoso, porque elas não querem ouvir a voz do Senhor. Elas querem apenas tirar suas próprias conclusões. Mas que nós não sejamos assim, que nós possamos observar a palavra de Deus, pedir a orientação do Senhor. Acredite nisso, pegue a sua Bíblia e comece a ler. É a palavra de Deus. Você não deve desrespeitar os seus líderes e nem parar de ouvir pregações, mas precisa aprender a ler a Bíblia e a se relacionar com o Espírito Santo e a depender dele. Busque conhecimento, alinhamento espiritual e responsabilize-se pela sua vida espiritual. Leia a Bíblia e tire as suas conclusões, até porque você precisa crescer espiritualmente. E num momento onde te faltar um líder, você mesmo já vai estar habituado e acostumado a interpretar a Bíblia de acordo com o Espírito Santo. Isso não é para você confrontar ninguém, não é para você brigar com ninguém, discutir com ninguém acerca da palavra, mas é para o seu próprio crescimento espiritual, para que você seja o autor do seu próprio crescimento espiritual, sem depender de lideranças. Ora comigo nesta manhã. Vamos orar? Pai Santo, Jesus, o seu Filho, conhecia muito as Escrituras e ensinava com autoridade. O apóstolo Paulo lia o Antigo Testamento e ensinava com autoridade. Lutero, o reformador, nos convocou a ler novamente as Escrituras. E nesses dias, preciso aceitar esse convite, porém preciso do seu Espírito Santo. Ajude-me a vencer a preguiça, que eu seja um imitador fiel do meu irmão mais velho Jesus Cristo, no nome de quem eu oro. Amém. Então, que a partir desse devocional você possa começar a meditar também na Bíblia. Eu sei que existem algumas Bíblias de anotação, eu mesmo comprei uma para minha filha um mês atrás, e ela tem um espaço para que você possa fazer as suas anotações. Se você não tem uma Bíblia de anotação, utilize uma agenda, um caderninho e vai anotando as suas dúvidas, aquilo que você não entendeu, e ore em cima daquele ponto que você não entendeu, para que o Espírito Santo te esclareça. O Espírito Santo fala com você. Então, que você possa, neste dia, colocar em prática esse devocional, tá bom? Bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e paz seja contigo.